voltamos ao nosso bate-papo, a nossa conversa, para tratarmos do assunto principal do programa, que é o despertar das carreiras militares. Aí eu vou tentar ser mais sintetizado possível para que seja a compreensão mais facilitada. Nós temos diversas portas para ingressar nas Forças Armadas. Uma delas é através dos concursos militares que ocorrem anualmente, independente de quem seja o presidente do nosso Brasil. Face a carreira militar das Forças Armadas ser uma carreira de Estado. Por ser carreira de Estado, ela independe de quem é o presidente do nosso Brasil. Portanto, todo ano nós temos os concursos para Exército, Marinha Aeronáutica em todos os níveis. E são pontualmente, mensalmente, eles acontecem, quase sempre só muda o dia, mas todo ano tem. Isso eu falo porque é interessante esse aspecto por conta do jovem que se planeja, eu quero ingressar na Marinha, então ele começa a estudar desde já, que é o que nosso curso cartesiano oferece, com antecedência, com uma programação, para que nós possamos preparar o jovem para esses concursos, Exército, Marinha Aeronáutica, que são as três forças que faz parte das Forças Armadas do nosso Brasil. Portanto, isso facilita e muito, diferentemente da Polícia Militar e do nosso Corpo de Bombeiro, que esses são concursos eventuais para soldado, para sargento. O que nós sabemos que o único concurso que é certo todo ano é o concurso para oficiais da nossa Polícia Militar. A nossa gloriosa Polícia Militar tem anualmente o concurso para o CFO, Curso de Formação de Oficiais, que é formado lá por 3 anos, a formação lá na Academia Tiradentes, ali ao lado do Comando Geral da nossa Polícia Militar. Portanto, esse concurso da Polícia Militar, é o que eu saiba, é o único que é certo todo ano. Eventualmente acontece de não ocorrer o concurso, mas de bombeiro é diferente também, são eventuais, né? Mas de tal forma que nós podemos ressaltar que o aspecto importante é a preparação e a certeza que vai ter o concurso. Mas aí o que acontece? Quando você se prepara para o concurso das Forças Armadas, certamente a maioria do programa, não é isso, professor? A maioria do programa é aproveitável para os outros concursos eventuais das polícias militares. Fechando essa ideia de acesso às carreiras militares, eu digo sempre que o conhecimento é um patrimônio inalienável, o conhecimento é um patrimônio que ninguém rouba, ninguém tira e ninguém furta. Então, o jovem que se estuda, se dedica, se debruça, renuncia certas vontades em favor do estudo, ele só tem a ganhar, ele não perde. Eu tenho esse exemplo comigo, minha família queria que eu fosse para a área médica e terminei por estudar bastante e não consegui. Infelizmente, naquela época só existia o concurso para as faculdades públicas, né, extremamente concorrido, e isso termina por a gente deixar dessa oportunidade de seguir determinado sonho, mas termina aparecendo outro que a gente vai ver que esse outro é melhor. Foi o caso que aconteceu comigo e eu não tive dificuldade de passar no concurso a nível nacional, né, e ter essa aprovação. Esse é o primeiro passo, é a aprovação no concurso. O segundo passo é ele fazer o curso. O jovem passou no concurso, ele vai fazer o curso. Fazendo o curso, dependendo da escola de formação, né, que no meu caso, na época, era 1 ano de formação, hoje é 2 anos de formação, que é a Escola de Sargento das Armas, que permite você sair promover terceiro sargento e galgar todas as promoções até chegar ao posto de capitão. Então, essa é uma das portas de entrada, é o concurso nacional. Agora existe o quadro temporário, é outra porta que se abre para o jovem que vai prestar o serviço militar inicial, ou como soldado, ou como aluno dos órgãos de formações da reserva, que é o chamado NPOR, Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. E que tem os centros também de preparação da reserva, que são nas capitais de comandos regionais, né? Que é o caso, por exemplo, CPOR de Recife, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva em Recife, que forma as 5 armas, o pessoal temporário, o quadro temporário. Esse quadro temporário, apenas ele permanece ali 4 anos, terminou o tempo, ele recebe a indenização, vai para casa sem direito à remuneração. Diferentemente de quem passa no concurso público, e você, depois de cumprir seu tempo de serviço
mínimo na caserna, você passa a ter uma chamada reserva remunerada, que é você ter seu salário certo todo mês, né, pontualmente, sempre foi muito pontual, isso é muito importante, e portanto o que eu quero mostrar isso para o jovem é essa importância desse aspecto do concurso, vale a pena esse esforço. Outro aspecto que eu ressaltaria é a prestação do serviço militar inicial através do anualmente que o jovem tem, no ano que ele completar 18 anos, ele deve comparecer a uma junta de serviço militar e fazer seu alistamento. Ele leva seus documentos pessoais, hoje não precisa mais foto, né? Hoje está mais simplificado, a coisa está mais automatizada, está menos burocrático, mais prático. Portanto, o jovem hoje ele pode tranquilamente prestar o serviço militar inicial, mas aí vem uma questão, só tem 500 vagas, a hipótese, um pouco mais do que isso, varia, né, de acordo com cada ano. Um quartel que tem 2 quartéis só que nós temos, que são as organizações militares da ativa, em que o jovem presta o serviço militar de primeira categoria, ou seja, no mínimo 10 meses de instrução. E esse jovem é uma oportunidade de ele prestar o serviço militar, mas só que é muito restrito. Você imagina a população maranhense, você ter 2 quartéis, um em São Luís, hoje o 24º BIS, Batalhão de Infantaria de Céu, né, que hoje é subordinado a Belém do Pará, o Comando da 8ª Região Militar e o Comando Militar do Norte, e nós temos o 50 BIS Imperatriz com essa possibilidade também. Então é muito pouco para o nosso estado. Mas aí veio o projeto idealizado pelo saudoso Olavo Bilac, um homem extremamente patriótico, um homem que hoje não, há muito tempo é o patrono do serviço militar, foi o poeta idealizador do projeto chamado Tiro de Guerra. Esse tiro de guerra tem em todo o Brasil, mais de 290 espalhados nesse Brasil afora. E no Maranhão nós só temos 3, Codó, Caxias e Pedreiras. E por que Chapadinha não ter? Então é uma bandeira que há tempo que eu busco, eu tento, insisto, mas uma hora nós vamos ter um prefeito que possa se interessar por esse projeto. Eu já tive diversas tentativas, não foi possível, mas um dia vai acontecer, eu tenho certeza. Não sabemos quando, eu confio muito, eu sou muito persistente. Portanto, o tiro de guerra é uma oportunidade do jovem prestar o serviço militar. Nós vemos muitos elogios, porque traz reflexo para a família. A formação militar ela traz reflexo muito positivo para a família. Quem é o pai que não se orgulha de ter um filho militar? Quem é o pai que não se orgulha de ter um filho disciplinado, dedicado, atencioso? Com vários atributos da área efetiva que o militar desenvolve, né, que desperta. Como às vezes eu digo para as pessoas, a caserna não é uma casa de correção, mas sim uma casa de lapidação da personalidade do jovem que está naquela fase de autoafirmação, de decisão, de começar a tomar aquelas decisões, aquilo que ele acredita. Portanto, a formação militar ela permite. A formação militar e a convivência, porque a vida militar, professor, é outro mundo, é outro universo. Nós chamamos o mundo paisano, que é o mundo civil chamado, e o mundo militar. E nosso curso pré-militar procura fazer esse meio de campo entre esses dois mundos. O militar, ele vive um sacerdócio de amor à pátria, de amor a esse Brasil, tanto que todas as canções e hinos que são diariamente nas formaturas são feitas isso, ela sempre ressalta a importância desse amor, desse sentimento patriótico ao nosso Brasil. Queremos o melhor para nosso Brasil. São tantos que o juramento, todo militar, ao se formar, ao ingressar nas Forças Armadas, ele faz um compromisso, que é outra palavra, juramento, né? Perante a bandeira do Brasil, que se for preciso ele dará sua vida pelo nosso Brasil. Veja como a importância que tem na caserna, no dia a dia do militar. Ele constantemente fala Brasil, diariamente ele fala Brasil, amor à nossa pátria. Todas as canções elas têm essa expressão de patriotismo e civismo. E isso a gente corre na via do sangue, a gente tem esse amor forte pela nossa terra natal. Quando eu falo nossa terra natal, nosso Brasil se inclui nossa cidade. Chapadinha, eu tenho um amor imenso. Eu olho Chapadinha com um olhar muito crítico, eu olho a Chapadinha com coisas assim que me deixa estarrecido
Por que não é melhor? Por que nós não podemos participar de alguma forma para a gente poder colaborar e trazer um bem-estar social da sociedade chapadinense? É o que todos nós queremos. É uma boa limpeza pública, uma eficiente limpeza pública, é uma boa infraestrutura, uma cidade bem sinalizada, uma cidade que você vai no posto aí, você tem um prazer de ser atendido, que você conte com profissionais com boa vontade, com interesse, com um trabalho que a gente veja que é com probidade, com vontade, com competência, um trabalho administrativo que você tenha sempre elogios e nunca crítica. Eu acho que é para que nós possamos ter esse bem-estar, e a sociedade merece, até porque o povo é que é o patrão, o político ele é empregado do povo, e isso todos nós temos que ter certeza disso. Por quê? Porque o povo é o patrão, porque o povo é que consome. Você chega, vai no supermercado, faz sua comprinha, você vai numa mercearia, você está pagando imposto. Como é que você paga imposto? As pessoas perguntam, eu não sei como é que eu pago, eu não tiro dinheiro do meu bolso para pagar imposto. Meus amigos, minhas amigas, o imposto ele é pago a partir do momento que você compra um objeto na mercearia, e você já está pagando imposto, porque o objeto, ele já, a partir da produção lá na fábrica, já começa a pagamento de imposto. Ou você circula a mercadoria, sai da fábrica, vai para o depósito, você está pagando imposto, que é o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, que é recolhido para o Estado. Inclusive os estados não querem abrir mão, inclusive nosso estado do Maranhão, professor, é um dos estados, é um dos primeiros de maior alíquota de imposto, e não querem abrir mão, não querem baixar, não se pôr nem numa crise dessa. O governo do estado teve a sensibilidade de baixar o imposto, mas foi recebido dos cofres da União, milhões e milhões, todos os estados, foram bilhões distribuídos, destinados aos estados, enquanto que poucos estados tiveram interesse de ceder, de fazer alguma coisa, reduzindo as suas alíquotas, seus impostos. Portanto, nosso estado, infelizmente, é um estado governado por um governo que tem uma concepção contrária à grande maioria. Não sei que é questão ideológica, porque eu digo, por exemplo, nós sabemos isso, eu vou falar aqui que não é novidade. Em São Luís nós tínhamos um supermercado Maciel, que era uma grande rede de supermercado, com as portas fechadas. Porque o supermercado Mateus teve uma redução de alíquota para 2%, o quanto para todas as empresas, que são poucas, se contando os dedos, a empresa que tem balanço patrimonial anual de 100 milhões de reais. É o caso do Mateus. Então essas empresas foram reduzidas para 2% o ICMS, enquanto que os demais pagando muito mais. Aí o que aconteceu? O supermercado Maciel foi um dos motivos que a rede de supermercado Maciel fechou, como a rede de supermercado Carone, como a rede, tantas outras que fecharam em São Luís. Monopólio, né? Criou um monopólio. Aí se desconfia até porque o governo do estado favorece a poucas empresas em detrimento e prejuízo da maioria das grandes comerciantes, ou médio comerciante, vamos dizer assim, médio e pequeno comerciante. Então o Mateus está domina o estado todo. Eu não sou contra o Mateus, pelo contrário, eu sou a favor. Já está entrando também outros estados. Já tem outros estados, o mercado Mateus, ele vai devastando tudo, vai fechando as portas. Então isso é um aspecto que a gente não se dá conta, porque por trás disso, dessa grande expansão do supermercado, eu gosto de fazer compra no Mateus porque ele oferece as condições melhores. Por que não ter outra rede de supermercado? Aí se questiona. Inclusive o próprio Lúcio Mateus, via matéria, ele dizendo que o supermercado Alibaba, que é uma rede de supermercado que ela é mais virtual, mas tem no Brasil várias, estaria vindo para cá. Mas como é que ele vai vir para cá se ele não atende esse requisito da lei estadual, que favorece a um pequeno grupo de empresários? Então, com certeza não vem, a não ser que o governo do estado vai dar isenção fiscal por um período, sei lá, dar um incentivo, mas mesmo assim a empresa não vai vir. Então fica complicado. Monopólio não é bom, senhores e senhoras, jovens, adultos, vejam, o monopólio não é. Por que nosso combustível é caro? É isso que o governo federal pretende fazer.
é acabar com o monopólio. Por exemplo, o monopólio da Petrobras é um dos motivos que nosso combustível é caríssimo. Por que o botijão de gás é R$80, R$70, R$80? Um absurdo. Para uma família de baixa renda, ela já não quer mais fazer no gás, ela quer fazer lá na lenha. Com aquela fumaça, aquela dificuldade para acender um fogo. Por quê? Porque está caro demais. Mas a ideia do governo federal, do ministro da Economia, eu vi as matérias muito interessantes, que é trazer a concorrência, inclusive empresas americanas, para competir na extração, no refino e distribuição do nosso combustível. É isso que está precisando. Nenhum lugar do mundo o monopólio é uma boa opção. A melhor opção é com a competitividade. A competitividade é que dá qualidade e que dá o bom preço. Isso não há dúvida. Isso é na história do mundo inteiro, dos países, e nos seus aspectos econômicos, sempre foi isso. Uma economia liberal, porque quem gera emprego e renda é o empresário. Por isso que o Estado não tem que intervir na economia. O Estado, ele tem Estado mínimo, aquele Estado que faz tem apenas aquele serviço essencial. É a razão porque existe uma secretaria de desestatização, que é aquele senhor Salim, aquele empresário que é dono da Localiza, que tem 70 mil carros em todo o Brasil. Então, ele que é o secretário, e eu vi a entrevista dele, a necessidade de desestatizar e a necessidade de se jogar toda a grande maioria da atividade econômica para o empresariado. O empresariado é que tem que gerar emprego e renda, e não o Estado. Portanto, professor, com a palavra. Eu gostaria só de reforçar a questão, capitão, quando foi colocado a questão das escolas militares, né? Todas as Forças Armadas, ela tem praticamente um programa comum. O senhor falou, né? Tanto aeronáutica, marinha e exército, ele coloca dentro da sua grade curricular as matérias-chave, que é português, matemática, redação, no caso, história e geografia. Hoje nós pegamos alunos, né, que não sabem nem a divisão política do Brasil, não sabem nem quantas regiões tem, não sabem quantos estados tem a nossa federação. É meio complicado. Antigamente nós tínhamos na nossa grade curricular, nós tínhamos educação moral e cívica, que resgatava, né, toda essa parte da história do Brasil, resgatava toda essa parte dos trabalhos voltados. Por exemplo, eu estou lendo aqui que hoje, dia 11 de abril de 1964, né, o candidato de consenso Humberto Castelo Branco, nosso general, ele foi eleito presidente do Brasil por uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Então, ele foi eleito pelo Congresso Nacional, e diferente daqueles que dizem que foi um golpe, que não foi, ele foi eleito. Né? Então, essa parte da história que foi omitida dentro das grades curriculares dos nossos alunos, é que antigamente se colocava a questão das datas, a questão da história, a questão principalmente de se trabalhar, que o curso cartesiano procura resgatar principalmente a questão da matemática, de fato, português e a parte da escrita através da redação. Nossos alunos, eles estão tendo essa preparação. Ora, é claro que nós pegamos alunos que não tinham ainda esse contexto, mas pouco a pouco nós estamos enquadrando eles nesse processo.